Então, né? Vamos lá. Vamos lá. Aulão Adelante, delegado do Maranhão. Pegada firme, jogo duro total. Sai do básico, né? Sai do básico. Sai do básico. O básico não passa em concurso, eu já falei, né? Veja, essas e outras no nosso aulão Adelante, as questões estão muito pesadas, né? Veja, a gente, né, está indo lá para São Luís para jogar pesado demais. Jogar muito duro, né? Então eu sempre digo, você que ainda não fez a sua inscrição, corre lá. Olha o nível das questões. Quando eu digo o seguinte, veja, o aulão Adelante é para faixa preta, né? O pessoal realmente faixa preta, né? Bomba de coraçõezinhos aí, vai bombando de corações, não tem essa não, meu irmão, é pra NASA. É para arrebentar com tudo. O básico você já sabe. Eu vou resolver aqui 4 questões do nível das questões, né, do nosso aulão. Esse é o material do nosso aulão, né? Eu só de parte especial vou resolver 27 questões. Dessas 27 peguei aqui 4, né, as mais simples, né? Moleque, né, pra gente jogar duro aqui. Beleza? Ah, professor, tem como passar esse material? Não tem. Aí, né, eu faço o que dá para fazer. Né? O áudio tá falhando? Como é que tá aí? O áudio tá falhando ou tá legal? Posso jogar duro? Posso jogar duro ou não? Posso jogar duro? Veja, eu faço o que dá para fazer. Por exemplo, a aulinha de graça, que sempre faço, né, gratuitamente. Agora, comercializar o material, eu não comercializo, né? O aulão Adelante não comercializa. O aulão é só para os alunos, o material é só para os alunos, né, que sempre jogam duro lá no nível do Adelante. Na Adelante realmente é um aulão pesado. É um aulão para faixa preta. Bacana? Tem que colocar a faixa preta aí, né, irmão? Porque a gente joga duro demais. Veja, eu estou segurando o primeiro lote ainda, né? Quebrando o galho aí da galera. Eu sei que tá. O áudio não tá falhando, não, né? Vê aí, coloca um fone, né? Joga duro, coloca um fone aí, porque o áudio não tá falando, não. Tá todo mundo me escutando aí, beleza? E aí, o que eu estava falando? Ó, volta aqui. Ah, tá. Segurando o primeiro lote aí, né? A pedido da galera, porque, veja, a galera falou: pô, professor, essa viagem foi cara e tal, não tem como segurar esse lote aí. Vou comprar até quinta-feira, eu vou tentar comprar lá na hora. Beleza, beleza. Eu não vou mudar lote, vou segurar, beleza? Tranquilo? Agora você tem que chegar lá e já fazer sua inscrição do aulão. Se você está na dúvida, vamos partir aqui para as questões do aulão Adelante. Algumas das questões que eu irei resolver lá. Beleza? O site www.adelante.net.br. Nós estamos indo para atropelar o CESP. Tranquilo? Beleza? Agora é o seguinte, é um aulão só para faixa preta. Né? Galera concentrada, aquela galera que já frequenta o aulão Adelante. Veja, o básico não passa em concurso. Beleza? Senta o dedo nessa tela aí, guerreiro. Posso começar? Posso começar? Quando você falar aí, professor, pode começar que você joga duro demais? Aí eu começo, né? Aí eu começo. Cheguei, foi top conhecer lá o mestre. Jogou duro demais. Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos para a primeira questão, né? Vamos para a primeira questão. Vamos lá. Nem tudo que reluz é ouro, né? O básico você já conhece. Vamos lá para a primeira questão. Meve engravidou e comunicou o fato ao seu namorado Caio, que se encontrava desempregado. Diante da falta de condições para sustentar o filho vindouro, o casal de comum acordo resolveu pela prática do aborto. Questão jogo duro, né? Autoria by Ailton Zucchi. Moleque. Para tanto, Caio adquiriu e forneceu para a Meve um remédio abortivo, que após a ingestão pela gestante, provocou a morte do feto. Considerando o caso em tela, bem como a exceção pluralista à teoria monista em relação ao aborto consentido, prevista no Código Penal, Mévia deve responder pela prática do delito de autoaborto, artigo 124, né? Lá do Código Penal, que menciona provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, é isso? E Caio pela prática do delito de aborto consentido, né? Ou seja, provocar aborto com consentimento da gestante. Questão jogo duro demais, né? Você que se liga muito em exemplo, você erraria essa questão aí. Professor, por que eu erraria? Porque você, sabe, você não está jogando duro. Porque sempre quando você tem esse exemplo do aborto
em que tem um homem e uma mulher, você sempre acha que o homem responde lá no 126 e a mulher no 124. Isso é para a faixa branca. Isso é para a faixa branca. Como assim, professor? Quem, de qualquer modo, veja, concorre para o crime responde nas penas daquele crime na medida da sua culpabilidade. Teoria monista. Mas quando for aquele exemplo, sabe, professor, do alto aborto, é uma exceção pluralista teoria monista. Calma, filho. Calma. Calma, calma. Sim, eu tenho uma exceção pluralista teoria monista. Mas se liga, né? Quando você tem lá um aborto consentido. Mas se liga. Se liga. Se liga porque, veja, analisa o 124. O 124 menciona provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. 124. 126 agora. Provocar aborto com consentimento da gestante. Eu te chamo no percebe e digo, volta à questão, que a questão é jogo duro demais, pegada de monstro total. A questão menciona, Meve engravidou e comunicou o fato ao seu namorado Caio, que se encontrava desempregado. Diante das faltas de condições para sustentar o filho vindouro, o casal, de comum acordo, resolveu pela prática do aborto. Beleza, resolveram pela prática do aborto. Professor, até eu entendi. Então, vamos lá. Para tanto, Caio adquiriu e forneceu para Meve um remédio abortivo, que após a ingestão pela gestante, provocou a morte do feto. Vem cá, filho. Olha só, analisa o 126. O 126 menciona provocar aborto com consentimento. Provocar, o agente tem que praticar atos executórios, chama no perceba, bomba de coraçõezinhos. Para que você tenha aí a aplicabilidade da teoria, né, uma exceção pluralista à teoria monista, o agente tem que provocar atos executórios. Tem que praticar atos executórios. Por quê? Porque, provocar, verbo do tipo, provocar. Professor, calma, eu estou falando para você que ele iria responder aqui pelo 126, caso, vamos supor, ela falasse assim, olha o Caio, a Meve dizendo, bate aqui na minha barriga. Né? Olha, Caio, eu estou sem coragem de tomar esse remédio. Coloca aqui na minha boca. Olha ele praticando os atos executórios. Colocando um remédio na boca, aí ele está provocando. Batendo na barriga da Mévia, aí ele está provocando. Se ele entrega o remédio abortivo e ela que ingeriu o remédio, ela responde no autoaborto, porque ela está provocando o aborto, e ele, professor, partícipe do autoaborto, joguei duro com você. Ele e ela no 124. Ela autor, ele partícipe, não tem nada que levar lá para o 126, porque ele não está praticando o verbo do tipo. Entenderam ou não? Então se liga, né? Se há apenas uma participação, não é isso? Material, né? Por exemplo, aqui, você tem uma participação material, mas veja, mas poderia ser uma participação moral também. Entenderam ou não? Então ele é lá, no 124, ela autor, ele partícipe. Entendeu? Então não fica com essa pegada de faixa branca, achando que, o exemplo é que o homem vai para o 126 e a mulher vai para o 124. Isso é faixa branca, rapaz. Você tem que ter técnica, né? Conhecer a teoria, né? Veja, a teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal. Não é isso? É autor aquele que pratica o verbo do tipo. Não é isso? Joga duro. Joga pesado, né? Então, saia do básico. Deverá responder para... Vamos ver aqui que a questão fala, né? É a questão errada, então, né? Questão errada porque ele é autor ela é autora do autoaborto, ele partícipe desse delito. Bacana? Joguei duro com você aí, né? Joguei duro com você. É sempre bom, né? A gente vai falar isso lá no aulão. Veja que quando eu trato do aborto, eu tenho lá a possibilidade, né, em que há o aborto e a prática dessa conduta não é considerada criminosa. Veja que no Código Penal, artigo 128, ele traz duas hipóteses em que o aborto é permitido legalmente. A primeira, a primeira, lá no inciso 1, menciona lá, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado, né, o médico, não é isso? Veja, é o chamado aborto necessário.
também chamado de aborto terapêutico, não é isso? Previsto lá no inciso 1, né? No inciso 1, não é isso? Eu tenho lá no inciso 2 o chamado aborto humanitário, sentimental, ético ou piedoso, né? Que diz lá que o médico vai poder realizar o aborto decorrente de estupro. Aí eu linkei. Eu linkei porque, perceba, te chamo no perceba e digo, e se for estupro de vulnerável? Aí eu linko. Deu mole, eu já fiz ali, né? Linkei. Ora, se for estupro de vulnerável, veja, o médico também não irá cometer o delito. Não é isso? Mas por que, professor, se o inciso 2 menciona estupro e não... Veja, ele não falou estupro de vulnerável e há uma diferença. É exatamente. Veja que, por analogia em Bonaparte, hein? Aí você teria a analogia em Bonaparte, né? A analogia é um processo de integração, né? Veja, do ordenamento jurídico, não é isso? A analogia não há que se falar em interpretação de norma, né? A analogia é uma forma de integração da norma, ou melhor dizendo, da norma ao ordenamento jurídico, não é isso? Eu vou te chamar no perceba e dizer, aqui você aplicaria aí a analogia em Bonaparte e o médico também não responderia. É bom ainda, né, já que a gente, o aluno adelante, delegado de Maranhão, é assim, links. É bom ainda mencionar que a jurisprudência, analisou 2 casos, né, em que eu também não teria aí o aborto materializado. O primeiro dele, veja, caiu lá na análise do STF, na DPF 54-DF, né? Isso em 2012. Veja que entendeu o ministro Marco Aurélio que o aborto do anencéfalo, né, não constitui crime. Se chama no percebe e digo, né, aborto do feto, né, anencéfalo não constitui crime. Não constitui por quê? Porque ele é um natimorto cerebral. Natimorto cerebral. E te digo o seguinte, veja, você não tem qualquer tipo, né, de atividade encefálica. Entenderam ou não? Então, perceba, se há o aborto do anencéfalo, né, o fato é atípico. E digo mais, o STF entende que não há necessidade de autorização judicial quando da prática do aborto, né, de um feto anencéfalo. Legal? Bomba aí de coraçõezinhos. Vocês estão na área? Bomba de coraçõezinhos, né? Tá vendo aí como é recheado de informações ao longo adelante? Então, olha, a DPF 54-DF, tranquilo, relatoria do ministro Marco Aurélio. Veja, 12/4/2012 foi julgado. Então, entendendo que o aborto do anencéfalo constitui fato atípico. E outra é a ausência de tipicidade formal, inclusive. Porque você não pode falar, veja, você não há que se falar de vida juridicamente falando. Entenderam ou não? Não há bem jurídico a ser tutelado. Entenderam ou não? Bem, professor, e aí, o médico, já que ele não precisa de autorização judicial, e aí, como é isso? Veja, a razoabilidade indica que o médico ele deve, né, documentar todo o procedimento, mas a responsabilidade é do médico. Beleza? Aborto do feto anencéfalo, veja, constitui fato atípico e não há necessidade de autorização judicial, o STF com essa pegada. Veja que mais à frente, a primeira turma, né, no HC 124-306, de 29/11/2016, veja, analisou o aborto, e agora eu não falo de anencefalia, né, eu falo de feto até o 3º mês de vida, né? Veja que a primeira turma entendeu que não constitui também o delito de aborto, ou seja, também não seria crime, tá certo? Veja, o aborto, né, do feto até o 3º mês de vida, até o terceiro mês de vida. Tá, importante, tá? Quanto a essa 4ª possibilidade de aborto, que não iria caracterizar crime, é que essa decisão, presta atenção que eu vou falar, essa decisão não está pacificada em sede de STF. Por quê? Porque essa decisão saiu de uma análise de um HC que foi impetrado em relação a um deferimento de prisão preventiva. Entenderam ou não?
E aí, veja, analisando o HC, né? Analisando o HC, entendeu o ministro Marco Aurélio, né? Ou melhor dizendo, o relatoria, acho que é o ministro Barroso, né? Ministro Barroso. Entendendo o ministro Barroso, pelo seguinte, entendeu o ministro Barroso o seguinte, olha, como eu posso analisar pressupostos de preventiva, né? De um fato que juridicamente não é crime. Entenderam ou não? Ele, veja, ele diz o seguinte, olha, não há como, né, possibilidade de analisar qualquer tipo de pressuposto ligados à prisão preventiva. Por quê? Porque, a meu ver, né, o aborto até o 3º mês não é considerado crime. Né? E aí ele apresentou os fundamentos, não tem como a gente aqui aprofundar, mas ele mencionava, olha, a violação à autonomia da mulher, violação ao direito à integridade física e psíquica, violação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, violação à igualdade de gênero, discriminação social, impacto desproporcional sobre mulheres pobres, enfim, diversos argumentos ele apresentou para sustentar a tipicidade do fato. Se o fato é atípico, como eu vou, analisar pressuposto de preventiva em um fato que é atípico? Entenderam ou não? Mas eu vou te chamar no PC para dizer. A decisão do ministro não vinculou os demais ministros do STF. Veja, o mérito quanto... Então, né? Vamos lá, o Lon Adelante, delegado do Maranhão. Pegada firme, jogo duro total. Sai do básico, né? Sai do básico. O básico não passa em concurso, eu já falei, né? Veja, essas e outras no nosso Lon Adelante... as questões estão muito pesadas, né? Veja, a gente, né, está indo lá para São Luís para jogar pesado demais. Jogar muito duro, né? Então eu sempre digo, você que ainda não fez a sua inscrição, corre lá. Olha o nível das questões. Quando eu digo o seguinte, veja, o aulão adelante é para faixa preta, né? O pessoal realmente faixa preta, né? Bomba de coraçõezinhos aí. Vai bombando de corações, não tem essa não, meu irmão, é pra NASA, é pra arrebentar com tudo, o básico você já sabe. Eu vou resolver aqui 4 questões no nível das questões, né, do nosso aulão. Esse é o material do nosso aulão, né? Eu só de parte especial vou resolver 27 questões. Dessas 27 peguei aqui 4, né, as mais simples, né? Moleque, né, pra gente jogar duro aqui. Beleza? Professor, tem como passar esse material? Não tem. Aí, né, eu faço o que dá para fazer. Né? O áudio tá falhando? Como é que tá aí? O áudio tá falhando ou tá legal? Posso jogar duro? Posso jogar duro ou não? Posso jogar duro? Veja, eu faço o que dá para fazer. Por exemplo, a aulinha de graça, que sempre faço, né, gratuitamente. Agora, comercializar o material, eu não comercializo, né? O aulão adelante não comercializa. O aulão é só para os alunos, o material é só para os alunos, né, que sempre jogam duro lá no nível do adelante. Na adelante realmente é um aulão pesado, é um aulão para faixa preta. Bacana? Tem que colocar a faixa preta aí, né, irmão? Porque a gente joga duro demais. Veja, eu estou segurando o primeiro lote ainda, né, quebrando o galho aí da galera. Eu sei que tá... o áudio não tá falhando não, né? Vê aí, coloca um fone, né, joga duro, coloca um fone aí, porque o áudio não tá falando não, tá todo mundo me escutando aí, beleza? E aí, o que eu estava falando? Ó, volta aqui, tá. Segurando o primeiro lote aí, né, a pedido da galera, porque, veja, a galera falou, pô, professor, essa viagem foi cara e tal, não tem como segurar esse lote aí, vou comprar até quinta-feira, eu vou tentar comprar lá na hora, beleza, eu não vou mudar lote, vou segurar, beleza? Tranquilo? Agora você tem que chegar lá e já fazer sua inscrição do aulão. Se você está na dúvida, vamos partir aqui para as questões do aulão adelante. Algumas das questões que eu irei resolver lá. Beleza? O site www.adelante.net.br. Nós estamos indo para atropelar o CESP. Tranquilo? Beleza? Agora é o seguinte, é um aulão só para faixa preta. Né? Galera concentrada, aquela galera que já frequenta o aulão adelante.
Veja, o básico não passa em concurso. Beleza? Senta o dedo nessa tela aí, guerreiro. Posso começar? Posso começar? Quando você falar aí, professor, pode começar que você joga duro demais? Aí eu começo, né? Aí eu começo. Cheguei, foi top conhecer lá o mestre. Jogou duro demais. Beleza, então. Vamos lá. Então vamos para a primeira questão, né? Vamos para a primeira questão. Vamos lá. Nem tudo que reluz é ouro, né? O básico você já conhece. Vamos lá para a primeira questão. Meve engravidou e comunicou o fato ao seu namorado Caio, que se encontrava desempregado. Diante da falta de condições para sustentar o filho vindouro, o casal de comum acordo resolveu pela prática do aborto. Questão jogo duro, né? A autoria by Ailton Zucchi. Moleque. Para tanto, Caio adquiriu e forneceu para Meve um remédio abortivo, que após a ingestão pela gestante, provocou a morte do feto. Considerando o caso em tela, bem como a exceção pluralista à teoria monista em relação ao aborto consentido, prevista no Código Penal, Mévia deve responder pela prática do delito de autoaborto, artigo 124, né? Lá do Código Penal, que menciona provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, é isso? E Caio pela prática do delito de aborto consentido, né? Ou seja, provocar aborto com consentimento da gestante. É questão jogo duro demais, né? Você que se liga muito em exemplo, você erraria essa questão aí. Ah, professor, por que eu erraria? Porque você, sabe, você não está jogando duro. Porque sempre quando você tem esse exemplo do aborto, em que tem um homem e uma mulher, você sempre acha que o homem responde lá no 126 e a mulher no 124. Isso é para a faixa branca. Isso é para a faixa branca. Como assim, professor? Quem, de qualquer modo, veja, concorre para o crime responde nas penas daquele crime, na medida da sua culpabilidade. Teoria monista. Mas quando for aquele exemplo, sabe, professor, do autoaborto, é uma exceção pluralista, teoria monista. Calma, filho. Calma. 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 Sim, eu tenho uma exceção pluralista, teoria monista. Mas se liga, né? Quando você tem lá um aborto consentido. Mas se liga. Se liga. Se liga porque, veja, analisa o 124. 124 menciona provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. 124. 126 agora. Provocar aborto com consentimento da gestante. Eu te chamo no percebe e digo, volta à questão, que a questão é jogo duro demais, pegada de monstro total. A questão menciona, Meve engravidou e comunicou o fato ao seu namorado Caio, que se encontrava desempregado. Diante das faltas de condições para sustentar o filho vindouro, o casal de comum acordo resolveu pela prática do aborto. Beleza, resolveram pela prática do aborto. Professor, até eu entendi. Então, vamos lá. Para tanto, Caio adquiriu e forneceu para Meve um remédio abortivo, que após a ingestão pela gestante, provocou a morte do feto. Vem cá, filho. Olha só, analisa o 126. 126 menciona provocar aborto com consentimento. Provocar, o agente tem que praticar atos executórios, chama no perceba, bomba de coraçõezinhos. Para que você tenha aí a aplicabilidade da teoria, né, uma exceção pluralista à teoria monista, o agente tem que provocar atos executórios. Tem que praticar atos executórios. Por quê? Porque, provocar, verbo do tipo, provocar. Professor, calma, eu estou falando para você que ele iria responder aqui pelo 126, caso, vamos supor, ela falasse assim, olha o Caio, a Mévia dizendo, bate aqui na minha barriga, né? Olha, Caio, eu estou sem coragem de tomar esse remédio, coloca aqui na minha boca. Olha ele praticando os atos executórios, colocando um remédio na boca, aí ele está provocando, batendo na barriga da Mévia, aí ele está provocando. Se ele entrega o remédio abortivo e ela que ingeriu o remédio, ela responde no autoaborto, porque ela está provocando o aborto, e ele, professor, partícipe do autoaborto, joguei duro com você. Ele e ela no 124. Ela autor, ele partícipe, não tem nada que levar lá para o 126, porque ele não está praticando o verbo do tipo. Entenderam ou não?
Então se liga, né? Se há apenas uma participação, não é isso? Material, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem uma participação material, mas veja, mas poderia ser uma participação moral também. Entenderam ou não? Então ele é lá no 124, ela altura, ele participe. Entendeu? Então não fica com essa pegada de faixa branca, achando que, um exemplo é que o homem vai para o 126 e a mulher vai para o 124. Isso é faixa branca, rapaz. Você tem que ter técnica, né? Conhecer a teoria, né? Veja, a teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal. Não é isso? É autor aquele que pratica o verbo do tipo. Não é isso? Joga duro. Joga duro, joga pesado, né? Então, saia do básico. Deverá responder vamos ver aqui que a questão fala, né? É a questão errada, então, né? Questão errada porque ele é autor ela é autora do autoaborto, ele participe desse delito. Bacana? Joguei duro com você aí, né? Joguei duro com você. É sempre bom, né? A gente vai falar isso lá no aulão. Veja que quando eu trato do aborto, eu tenho lá a possibilidade, né, em que há o aborto e a prática dessa conduta não é considerada criminosa. Veja que no Código Penal, artigo 128, ele traz duas hipóteses em que o aborto é permitido legalmente. A primeira, a primeira, lá no inciso 1, menciona lá, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado, né, um médico, não é isso? Veja, é o chamado aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico, não é isso? Previsto lá no inciso 1, né? No inciso 1, não é isso? Eu tenho lá no inciso 2 o chamado aborto humanitário, sentimental, ético ou piedoso, né? Que diz lá que o médico vai poder realizar o aborto decorrente de estupro. Aí eu linkei. Eu linkei porque, perceba, te chamo no percebe e digo, e se for estupro de vulnerável? Aí eu linko. Deu mole, eu já fiz ali, né? Linkei. Ora, se for estupro de vulnerável, veja, o médico também não irá cometer o delito. Não é isso? Mas por que, professor, se o inciso 2 menciona estupro e não... Veja, ele não falou estupro de vulnerável e há uma diferença. Exatamente. Veja que, por analogia em bonam partem, aí você teria a analogia em bonam partem, né? A analogia é um processo de integração, né? Veja, do ordenamento jurídico, não é isso? A analogia não há que se falar em interpretação de norma, né? A analogia é uma forma de integração da norma, ou melhor dizendo, da norma ao ordenamento jurídico, não é isso? Eu vou te chamar no PC e vai dizer aqui você aplicaria aí a analogia em bonam partem e o médico também não responderia. É bom ainda, né? Já que a gente, o aluno adelante, delegado de Maranhão, é assim, links. É bom ainda mencionar que a jurisprudência, analisou dois casos, né, em que eu também não teria aí o aborto materializado. O primeiro dele, veja, caiu lá na análise do STF, na DPF 54-DF, né? Isso em 2012. Veja que entendeu o ministro Marco Aurélio que o aborto do anencéfalo, né, não constitui crime. Se chama no percebe digo, né, aborto do feto, né, anencéfalo não constitui crime. Não constitui por quê? Porque ele é um natimorto cerebral. Natimorto cerebral. E te digo o seguinte, veja, você não tem qualquer tipo, né, de atividade encefálica. Entenderam ou não? Então, perceba, se há o aborto do anencéfalo, né, o fato é atípico. E digo mais, o STF entende que não há necessidade de autorização judicial quando da prática do aborto, né, de um feto anencéfalo. Legal? Bomba aí de coraçõezinhos. Vocês estão na área, bomba de coraçõezinhos, né? Tá vendo aí como é recheado de informações ao longo adelante? Então, olha, a DPF 54-DF, tranquilo, relatoria do ministro Marco Aurélio. Veja, 12/4/2012 foi julgado. Então, entendendo que o aborto do anencéfalo constitui fato atípico. E outra é a ausência de tipicidade formal, inclusive.
Porque você não pode falar, veja, você não há que se falar de vida juridicamente falando. Entenderam ou não? Não há bem jurídico a ser tutelado. Entenderam ou não? Bem, professor, e aí, o médico, já que ele não precisa de autorização judicial, e aí, como é isso? Veja, a razoabilidade indica que o médico ele deve, né, documentar todo o procedimento, mas a responsabilidade é do médico. Beleza? Aborto do feto anencéfalo, veja, constitui fato atípico e não há necessidade de autorização judicial. O STF é com essa pegada. Veja que mais à frente, a primeira turma, né, no HC 124-306, de 29/11/2016, veja, analisou o aborto, e agora eu não falo de anencefalia, né? Eu falo de feto até o 3º mês de vida, né? Veja que a primeira turma entendeu que não constitui também o delito de aborto, ou seja, também não seria crime, tá certo? Veja, o aborto, né, do feto até o 3º mês de vida, até o terceiro mês de vida. Tá, importante, tá? Quanto a essa quarta possibilidade de aborto, que não iria caracterizar crime, é que essa decisão, presta atenção que eu vou falar, essa decisão não está pacificada em sede de STF. Por quê? Porque essa decisão saiu de uma análise de um HC que foi impetrado em relação a um deferimento de prisão preventiva. Entenderam ou não? E aí, veja, analisando o HC, né? Analisando o HC, entendeu o ministro Marco Aurélio, né? Ou melhor dizendo, o relatoria, acho que é o ministro Barroso, né? Ministro Barroso. Entendendo o ministro Barroso, pelo seguinte, entendeu o ministro Barroso? O seguinte, olha, como eu posso analisar pressuposto de preventiva, né, de um fato que juridicamente não é crime. Entenderam ou não? Ele diz o seguinte, olha, não há como, né, possibilidade de analisar qualquer tipo de pressuposto ligados à prisão preventiva. Por quê? Porque, a meu ver, né, o aborto até o 3º mês não é considerado crime. Né? E aí ele apresentou os fundamentos, não tem como a gente aqui aprofundar, mas ele mencionava, olha, a violação à autonomia da mulher, violação ao direito à integridade física e psíquica, violação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, violação à igualdade de gênero, discriminação social, impacto desproporcional sobre mulheres pobres, enfim, diversos argumentos ele apresentou para sustentar a tipicidade do fato. Se o fato é atípico, como eu vou, analisar pressuposto de preventiva em um fato que é atípico? Entenderam ou não? Mas eu vou te chamar no PC para dizer. A decisão do ministro não vinculou os demais ministros do STF. Veja, o mérito quanto ao aborto ao 3º mês não ser considerado crime ainda não foi analisado por todos os ministros. Tranquilo? Então fique esperto, né? Fique esperto aí. É importante sempre, então, sempre mencionar, sempre ficar ligado, né? Que essa decisão foi tomada pela primeira turma do STF, né? Veja, a gente não sabe como vai se comportar o plenário. E a discussão sobre a criminalização ou não do aborto nos 3 primeiros meses da gestação, veja, foi apenas para analisar se seria cabível ou não a manutenção da prisão preventiva. Entenderam? O mérito da imputação feita em relação aos réus, que na verdade é o crime de aborto, não foi julgado pelo STF, né? O STF apenas determinou, na verdade, o ministro, né, entendeu aí até pelo trancamento da ação penal, mas veja, o habeas corpus, ele trabalhou em cima de quê? Dos pressupostos de prisão preventiva. Ele aproveitou do pressuposto, da questão dos pressupostos de prisão preventiva e atacou a tipicidade do crime, né? Atacou lá a tipicidade do crime, entendendo pela atipicidade.
Beleza? Então vamos aguardar aí que vai ter muita discussão ainda. Tranquilo? Então cuidado. Segundo a STF, pacificado em sede de STF. Não, pacificado não. Tem nada pacificado aí. Beleza, pessoal? Então vamos ficar esperto nessa provinha do SESP, não tem nada pacificado. Eu acho que o SESP não vai cobrar nada em relação à anencefalia. Eu acho, né? Alguém falar segundo o STF, uma questão que está sendo discutida aí. Anencefalia, não. Pelo amor de Deus. Volta. Joga duro. Anencefalia, não. Anencefalia já foi batido martelo, né? Veja, não constitui crime, não há necessidade de autorização judicial. Estou dizendo o aborto até o terceiro mês, né? Até o terceiro, nos 3 primeiros meses da gestação. Isso, beleza? Aí você não tem decisão, veja, pacificado no STF, não. Tranquilo? Bacana. Deixa eu pegar aqui para ver se eu anotei aqui, porque eu anotei para falar lá no aulão, né? Que o aulão é jogo duro demais. Veja, o HC. O HC, vamos primeiro para o julgado da anencefalia. A DPF 54, Distrito Federal, de 12 de abril de 2012. Quanto ao aborto no primeiro trimestre da gestação, HC 124, 306, Rio de Janeiro. Beleza, então, pessoal, deu para entender, então? Deu para entender, então, que essa decisão do aborto, da gravidez no primeiro trimestre da gestação, que ainda não tem posicionamento pacificado. E quanto ao aborto do anencefalo, eu já tenho posição firme do STF, entendendo que não há que se falar em crime, que eu tenho a tipicidade do fato que não há, inclusive, necessidade de autorização judicial. Entenderam ou não? Se cair na prova, eu acho que eles vão pedir do anencefalo. Beleza? Se pedir jurisprudência. Eu acho que eles vão querer bater de frente com esse aborto, do aborto no primeiro trimestre, né, da gestação, né, que ocorre no primeiro trimestre da gestação. Acho que eles não vão bater de frente, não. Porque afirmar que é posicionamento do STF é temerário, né? Beleza? Bomba de coraçõezinho, né? Essa aqui é a pegada que eu tô pegando, tô abordando aqui com vocês. É uma pegada prévia de aulão. Porque no aulão, aí eu já falei isso aqui, já parti para outra questão, beleza? Por isso que eu tô falando mais devagar. Bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinhos. Vamos para outra questão, né? Rapaz, só questão top do adelante, né? Professor, não tem básico? Não. Aqui não, filho. Aqui não. Negócio de... Não, pelo amor de Deus. Aqui não dá para ficar com pegada de hoje. Né? Não dá. Vamos para a questão número... Não, vamos fazer a questão número 8. Nessa 7 aqui, tranquila. Vamos para a questão de número 8, que é só pegada de monstro total. Vamos lá, então, para a questão de número 8. Professor, mas só tem jurisprudência, hein? Esse aulão vai ser top, né? Com certeza. Vamos para a questão de número 8. Mais uma questão Baizuki, hein? Vamos lá. Mévio, ao descobrir que sua namorada Maria mantinha conversa suspeita com um amigo, lançou o ácido no rosto da vítima, provocando notória lesão. Posteriormente, a lesão se transformou em uma cicatriz, que, pelo seu aspecto, chamava a atenção de populares quando a vítima andava pela rua. Maria foi submetida à cirurgia plástica reparadora, que, por ter sido bem sucedida, eliminou a cicatriz outrora existente. Dessa forma, segundo o STJ, pegada de monstro total. Considerando o êxito da cirurgia, a qualificadora da deformidade permanente do crime de lesão corporal deve ser afastada, né? Prevista lá no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal brasileiro. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer, cuidado! Cuidado que, se você estudou pela doutrina, você vai entender que a cirurgia plástica reparadora, caso ela seja bem sucedida, afasta a qualificadora deformidade permanente. Beleza? Na doutrina você vai encontrar dessa forma. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu coloquei essa questão e vou bater com ela lá no aulão. Aulão, só questões tops. Bacana? Tops. Tá. Veja, na doutrina com essa pegada. Mas veja lá como eu preparei a questão. Dessa forma, segundo o STJ. Eu vou te chamar no Perceba e dizer que a sexta turma, no HC 306-677 Rio de Janeiro, né? Olha aí, 19/5/2015, né? Veja, informativo que 562. A sexta turma entendeu que, perceba bem,
veja que a lesão que provoca na vida, ou melhor dizendo, a sexta turma entendeu o seguinte, veja que não há que se falar em lesão corporal gravíssima. Sexta turma com esse entendimento. Bacana? Tranquilo? Ou melhor dizendo, não, estou voando aqui. Volta. Eu estou aqui raciocinando com a perda dos dois dentes. Volta aqui, pegada ao vivo. A sexta forma entendeu que a qualificadora permanente no crime de lesão corporal, veja, não deve ser afastada por posterior cirurgia estética reparadora, que venha eliminar ou minimizar a deformidade na vítima. Porque, veja, o fato criminoso ele é valorado no momento de sua consumação. Veja, não afetando providências posteriores. Entenderam ou não? Então, a vítima ela não é obrigada a ficar se submetendo à cirurgia reparadora. Não é isso? Veja, esse procedimento ele não fica disponível a todo mundo. Entenderam? Então, veja, e outra coisa, não só pelo risco, não só, veja, pelo custo, né? Uma cirurgia plástica, veja, que tem aí um tratamento posterior prolongado, né? É uma cirurgia que pode gerar risco de vida, entenderam? E outra coisa, quem acaba custeando tudo é a vítima. Então, entendeu o STJ que se há essa deformidade e a vítima ela consegue realizar uma cirurgia reparadora que venha a minimizar ou eliminar até mesmo aquela cicatriz, não há que se falar em afastar a qualificadora deformidade permanente. Beleza? Tranquilo? Então fica esperto aí. Já que eu acabei citando aqui, porque o Alon Adelante, né, ele gosta de links, eu acabei aqui falando de uma outra decisão do STJ, né? Cruzou aqui na minha cabeça, fui lembrando, fui falando. É importante também ficar ligado que o STJ entende que a perda, né? Que a lesão corporal que provoca na vítima a perda de 2 dentes tem natureza grave e não gravíssima. Entendeu? Importante, né? O STJ com essa pegada também. Para o STJ, a perda de 2 dentes pode até gerar uma debilidade permanente. Ou seja, uma dificuldade maior da mastigação, mas não configura deformidade permanente. É uma debilidade, não uma deformidade. Entenderam ou não? Então não há que se falar em lesão corporal gravíssima. A perda de 2 dentes para o STJ constitui lesão corporal grave. 129, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal. E não a gravíssima lá do 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Deu mole, né? Parti para o link. Perceberam aí como eu linkei? E eu vou continuar linkando, porque eu estou falando de lesão corporal, não, adelante assim. Beleza? Ora, segura aí que essa decisão do STJ foi no recurso especial 1620-158, Rio de Janeiro, julgado em 13 de 9 de 2016. É bom, né? Já que eu estou jogando duro, estou falando da lesão corporal, abrir links. Se liga! Se liga porque nova inclusão lá na Lei de Crimes Hediondos, né? É importante, com a Lei 13.142, nesse 2015, né? Entendendo que a lesão corporal, quando ela for praticada contra a autoridade ou agentes, descrito lá no artigo 142 e 144, né? Ou integrante do sistema prisional, força de segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra o cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Importante, né? Olha lá, alterando o 129. Aí, grande probabilidade de cair. Você tem um aumento da pena de lesão corporal, se for praticada dentro desse contexto. E sempre lembrando, né? Sempre lembrando, veja que a lesão corporal gravíssima, tendo essas pessoas como vítima, caracteriza lá crime hediondo, né? O examinador ele adora, ele vai querer jogar lá a lesão corporal grave, né? Praticada contra a autoridade, os agentes lá do 142, 144, vai querer dizer que é crime hediondo. Aqui não. Tu fala aqui não, examinador. Porque é a lesão corporal gravíssima, né? Agora, veja, a lesão corporal tem até uma causa de aumento, né? Agora, para que venha a ser caracterizado crime hediondo, tem que ser uma lesão corporal gravíssima.
Entenderam ou não? Links. Quando eu falo lesão corporal, é importante eu falar dos órgãos duplos, né? Veja que na hipótese de órgãos duplos, a perda de um só não configura lesão gravíssima, mas apenas lesão grave. Não é isso? Porquanto a função ou o sentido não foram o quê? Perdidos, né? Apenas ficaram o quê? Debilitados. Entenderam ou não? Então, lesionou um olho, né? A vítima consegue enxergar com outro, né? Veja, não ocorreu a perda aí. Você tem aí uma debilidade. Entenderam ou não? Então, seria uma lesão grave. Para que seja gravíssima, teria que perder os dois. Tranquilo? Beleza aí, tranquilo? Jogo duro? Isso, né? Aí agora sim, agora eu posso caminhar ao longo adelante com essa pegada, né? Só com uma velocidade maior. Eu agora vou para a questão de número 9. Vou agora para a questão de número 9, né? Entenderam? Links. Vamos lá então agora para a questão de número 9. É isso aí. Viu aí? Viu como eu linkei aqui com você? A gente abordou aqui alguns temas importantes quando se fala de lesão corporal, sabendo também, né, que aquela lesão praticada no âmbito doméstico, né, em desfavor da mulher, caracteriza aí um contexto de Maria da Penha, beleza? Não dá aqui para aprofundar, porque a Maria da Penha eu vou tratar lá na legislação extravagante no aulão adelante. Eu estou aqui como se estivesse no aulão adelante. Eu agora vou para a questão de número 9, né? Questão de número 9. Vamos lá então. Mévio, tá rápido, professor? Pegada rápida. Matei umas 7 questõezinhas aí, filho. Mévio, conhecido pela sua habilidade de furtar objetos sem que a vítima perceba a sua ação, mais uma questão Baizuki. Entrou em um coletivo e logo constatou que Túlio estava sentado e dormindo durante a viagem. Aproveitando-se da oportunidade, empregando de habilidade peculiar, colocou uma de suas mãos no bolso dianteiro da calça da vítima e subtraiu a carteira com documentos e valores em dinheiro. Logo em seguida, Mévio desceu um ponto de parada e, rapidamente, se evadiu do local. Diante do contexto fático acima exposto, segundo a doutrina, considerando que Mévio subtraiu a réis, utilizando-se de habilidade específica e sem que a vítima percebesse, este deve responder pela prática do delito de furto qualificado mediante o emprego de destreza. Joga duro, né? Veja, a destreza, é aquela habilidade física ou manual, veja, que o agente, né, do agente, melhor dizendo, que lhe permite subtrair o bem, sem que a vítima perceba a ação. Veja que furtar já é considerado uma conduta reprovável. E o cara ainda utiliza para o furto uma habilidade física ou manual que a vítima não consegue perceber. Né? Ele furta e ainda desenvolve habilidade para isso. Então a conduta dele é mais reprovável ainda. É por isso que o furto mediante destreza é considerado qualificado. Há uma maior reprovabilidade da conduta daquele que furta, por exemplo, com habilidade peculiar, daquele que furta, por exemplo, com rompimento de obstáculo. Entenderam ou não? Com aquele que furta, por exemplo, veja, coloca uma escada para subir, para ultrapassar o muro da vítima, ou cava um túnel. O cara é capaz de fazer uma coisa dessa. Furto já é reprovável, mas olha o que ele faz. Toma-lhe uma qualificadora. Entenderam ou não? Utiliza uma fraude, reduz a vigilância da vítima para furtar. Toma-lhe uma qualificadora. Entenderam ou não? Então veja, a reprovabilidade da conduta é maior quando a subtração ocorre seguindo determinadas maneiras, né? Ou melhor dizendo, seguindo um determinado caminho, né? Seguindo um modo de agir, né? Um modo de agir é altamente reprovável. Entenderam ou não? Bacana? Tranquilo? Legal, né? Legal. Vamos lá então. É importante então saber que o furto será qualificado quando o agente utilizar aí dessa habilidade física ou manual que permite ele subtrair a coisa sem a vítima perceber. Um exemplo, né, que eu poderia dar aí, veja, com a gente que subtrai a carteira ou dinheiro ou outros bens da vítima, a vítima está em pé, num determinado ônibus, ele vai, puxa a carteira, a vítima não percebe. E a gente até já comentou aqui, né, se a vítima percebe,
eu tenho aí, se ainda não ocorreu a inversão da posse, eu tenho tentativa de furto simples. Por quê? Porque se a vítima percebeu, é porque você não foi verificada o que é a habilidade. O professor poderia ter uma tentativa desse furto qualificado mediante a destreza? Sim. Como, professor? Olha, o Tício está puxando a carteira do bolso do Mévio. O Mévio não está percebendo, ainda não ocorreu a inversão da posse com a teoria da Mócio. Ele está puxando a carteira. O Mévio não está percebendo. Aí o Caio, que estava no ônibus, segurou a mão do Tício. Ó, Tício, calma aí, rapaz, está puxando a carteira do cara. Olha aí. Aí eu tenho furto mediante destreza tentado. Entendeu? A vítima não percebeu. Quem percebeu foi uma terceira pessoa. E ele estava puxando a carteira, entenderam ou não? Agora, se a vítima percebe, não há que se falar de qualificador, eu teria apenas tentativa de furto simples se ainda não ocorreu a inversão da posse. Deu para entender isso? Bomba de corações, deu para entender, né? Deu para entender. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bem, a pergunta que se faz é o seguinte, num contexto aqui, a vítima se encontrava dormindo, né? E o Tício utilizou da habilidade para subtrair a coisa. Bem, a doutrina aponta que quando a vítima não está mantendo vigilância sobre o bem, não há como você mensurar a destreza do agente. Como assim, professor? Se o agente ele tem uma habilidade, não é isso? E ele puxa a carteira de uma pessoa embriagada, ele puxa a carteira da pessoa que está dormindo, como eu vou mensurar se aquela habilidade foi eficaz? Entenderam ou não? Então, não há incidência da qualificadora quando eu tenho uma vítima que não mantém vigilância sobre o seu bem jurídico. Entenderam ou não? Então, mesmo que ele tenha utilizado de habilidade aqui, se a vítima se encontrava, por exemplo, embriagada, dormindo, não incide a qualificadora, beleza? Então, questão joga duro demais essas questões do aluno adelante, hein? Estão muito pesadas, hein? Bacana. Então, veja, a questão errada, né? Porque aqui fala que ele responde por furto mediante destreza, né, professor? Mas como é que eu não estou lendo? Aqui, ó, tá aqui embaixo. Beleza? Cadê? Aqui, aí, ó. Delito de furto mediante destreza, questão errada, beleza? Questão errada, por quê? Porque tinha não percebido, a vítima estava dormindo, então não há como você mensurar a destreza aí. Vai responder por furto simples. Beleza? Então, cuidado, né? Ele joga a destreza. Vocês estão percebendo? O que vocês estão achando das questões do aulão adelante, delegado Maranhão? Vocês estão achando que a pegada está de monstro total? Eu posso ir para a questão 10, porque eu estou muito... né? Eu estou como se eu estivesse no aulão com a pegada de monstro. Posso ir para 10? É o que eu estou falando para você, né? Estou falando para você. Você tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. Um aluno colocando aí, o aluno está achando as questões medianas, né? Então é porque ele está super preparado, né? É isso aí, né? Essa foi boa, ele errava, né? Então aí um aluno já chamou na humildade, já falou que errava, o outro aluno falou ali que as questões estão medianas. Então é isso, né? Cada um com a sua pegada. Beleza? Mas chega na prova, erra, né? Aí depois fala, tá mediana, mas entrou, né? É isso aí, entrou na pegadinha do CESP. Vamos lá, então, vamos para a questão de número 10. Questões, né? Faixa preta. Eu também errava, os outros alunos ali na humildade, falando que erravam mesmo. É isso, professor, para errar aqui e não errar na prova, valeu mesmo. Nível NASA, aulão adelante, caramba, pegada de monstro total. Mas, isso, né? Vamos lá, então. Vamos para a questão de número 9, né? Vamos para a questão número 10 agora. Só faixa preta, né? Só faixa preta. Olha só, aí o aulão adelante não deixa passar batido, né? Veja que já que eu falei da destreza, eu vou puxar links. Por quê? Porque eu tenho decisão do STJ mencionando que no crime de furto não se deve ser reconhecida a qualificadora destreza, caso inexista a comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional e incomum habilidade para subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima sem despertar-lhe atenção. Olha só. Destreza, continua o julgado, para fim de furto qualificado, é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente subtrair bens em poder de direito, subtrair bens, né? Da vítima, sem com que ela perceba que o bem foi subtraído, né? E aqui ele dá o exemplo, é o chamado punguista. Bacana? Segura o julgado, que aqui é pegada de monstro. Recurso especial 1478.648 Paraná. Beleza? 16 de 2014, grande possibilidade de cair.
Tá? Então, julgado importante, o STJ entendendo que você tem que comprovar que o agente realmente lançou mão daquela habilidade excepcional, incomum, né? Peculiar. Beleza? Julgado importante, então, falei da destreza, dei um julgado no STJ, dei uma questão aqui que é uma pegadinha, porque joga um cara dormindo embriagado, manda destreza, você sai pro furto simples, né? Golpeou embaixo o furto simples, se ligou no julgado do STJ, dizendo que a pegada tem que comprovar a destreza, né? Veja, aquela habilidade excepcional em comum, né? Veja, tem que ser comprovado, o STJ com esse entendimento, quinta turma, então você já levou um julgado e já pegou uma pegadinha que poderia aparecer na sua prova, colocando um agente na figura do furto qualificado mediante destreza, quando ele utilizou-se de uma habilidade peculiar em relação à vítima que se encontrava dormindo ou embriagada. Tranquilo? Vamos para a questão de número 10. Vamos para a questão de número 10, com a pegada muito forte do aulão. Adelante. Vamos lá então. MEV, durante a madrugada, mediante arrombamento, invadiu a casa de Túlio e subtraiu o veículo da vítima. Considerando o caso em tela, segundo STJ, professor só STJ, hein? CESP, né, irmão? Levando em conta o aspecto topográfico, a incompatibilidade entre a qualificadora rompimento de obstáculo, 154, parágrafo 4, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, e a majorante repouso noturno, 155, parágrafo 2 do Código Penal Brasileiro, devendo o MEV, portanto, responder pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo sem a incidência da citada majorante. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte: professor, não entendi, ele falou aspecto topográfico. Abre aí o seu código. Abre o seu código aí para você entender o que a questão está mencionando. Quando você fala assim, professor, eu já estou com o meu código aberto, aí eu vou falar com você. Né? O que é isso, aspecto topográfico? Né? Abre aí para mim, né? Quando você fala abrir, né? Então, beleza, aí a gente começa a trabalhar. Abriu, né? Abriu ou não? Abriu ou não? Abriu ou não? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês, né? O que seria esse aspecto topográfico, né? Por que teria incompatibilidade? Isso. Repouso noturno. Repouso noturno. O repouso noturno está acima ou abaixo da desqualificadora? O repouso noturno, a majorante repouso noturno está acima ou abaixo das qualificadoras? Repouso noturno, a majorante repouso noturno está acima ou abaixo das qualificadoras? Joga duro, joga duro. Está acima ou abaixo? Qual é a posição? Qual é a posição? Posição, topografia. Entenderam ou não? Aspecto topográfico, ou seja, a majorante, ela não está acima da qualificadora? Sim. Se ela está acima da qualificadora, veja, e abaixo do caput, isso quer dizer que ela se aplica apenas o caput. Calma, estou te dando pegada de uma corrente, que inclusive era adotada pelo STJ. Como é que é, professor? O STJ entendia que o repouso noturno aplicava-se somente ao furto simples. Professor, mas então, sabe por que foi bom você falar isso? Porque o meu livro está assim. Filho, eu sei que seu livro está assim. Não está atualizado com o julgado recente da STJ, não, na pegada firme, sabe, de Maranhão, não está. No teu livro, eu sei que está assim, que o repouso noturno aplica-se ao caput. Mas cuidado, né? Cuidado e fica ligado na alteração. Porque, veja, para o STJ não há incompatibilidade topográfica, ou seja, o agente ele pode responder por furto qualificado e ainda tem incidência da causa de aumento de pena. Como assim, professor? Não entendi. Eu vou te chamar no Perceba, eu vou dizer o seguinte: o Tício ele foi subtrair a bicicleta do MEV. Para tanto, ele rompeu lá a porta do MEV, quebrou o cadeado e levou a bicicleta. E eu tenho que dizer para você que esse fato ocorreu durante a noite, né? Quando todos estavam dormindo, a cidade já adormecia. Durante o repouso noturno, né? E aí, vou linkar. Vai linkar por quê, professor? Porque eu tenho que te chamar no Perceba e dizer: repouso noturno, você não tem um critério horário fixo.
Depende da cidade. Por exemplo, cidade de São Paulo, 8 horas da noite não é considerado repouso noturno. Agora, uma cidade do interior, 8 horas da noite, veja, todos já estão dormindo, né? 8, 8 e meia. Ali sim é considerado repouso noturno. E sabe por quê há essa causa de aumento? Porque o agente subtrai a coisa quando todos estão o quê? Dormindo. Entenderam ou não? Então, na cidade de São Paulo, 8 horas da noite, a galera está acordada, 9, 10 horas. Então, a gente que subtrai um determinado objeto 8 horas da noite, por exemplo, cidade de São Paulo, veja, não tem como você reconhecer essa causa de aumento, porque ali não é considerado repouso noturno. Então, se liga, repouso noturno não quer dizer que se inicia, né, veja, aí ou melhor dizendo, repouso noturno não está vinculado, né, veja, ao cair da noite. Está vinculado à movimentação, né? À vida na cidade. Não é isso? Movimentação de pessoas. Quando é que todos começam a dormir nesse local? Rapaz, 8 e meia da noite está todo mundo dormindo. Bacana, então. Beleza? Bacana. Em São Paulo, por exemplo, não, 10, 11 horas. Tá. Então, veja, lá para as 11 horas, que em São Paulo vai ser considerado repouso noturno. Então, é muito relativo de um local para o outro. E outra coisa, jogado no STJ, né? Julgado STJ, independe se a casa se encontra habitada ou não, beleza? Se o tício entrou, por exemplo, 11h30 da noite, numa determinada residência para subtrair uma bicicleta e essa casa ela se encontra desabitada, a incidência da majorante também. Bomba nos coraçõezinhos, que agora eu vou explicar aqui. Eu volto porque eu linkei e volto para falar o seguinte, veja que quando você trata lá do repouso noturno, né? E aí eu dei a primeira corrente, entendendo que aplica-se apenas o simples, porque a majorante está abaixo do caput, topograficamente. A primeira corrente, o STJ seguia essa corrente. Bem, o STJ agora segue uma outra corrente, qual seja, a majorante se aplica às qualificadoras também, não somente ao caput, beleza? Então, não há incompatibilidade, porque a majorante está acima da qualificadora. Tranquilo? E isso é muito importante. Sabe por quê? O STJ ainda falou, olha só, tá bom, legal, mas veja que quando é para privilegiar, também é aplicado esse raciocínio. Como? Olha eu linkando, súmula 511. Súmula 511. Veja que lá no parágrafo 2º, eu não tenho lá o furto privilegiado, né? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor, coisa furtada, linkei, pequeno valor, não ultrapassa um salário mínimo. Continuei. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Não é um privilégio? Sim, a pergunta que se faz é o seguinte, é possível a aplicação do privilégio quando eu tenho furto qualificado? Olha aí, agora é um benefício. E aí, topograficamente, o parágrafo 2º está acima das qualificadoras. E aí, fi? O STJ falou, quando é para beneficiar, também é possível, desde que a qualificadora seja de ordem o quê? Objetiva. Não é isso? Subjetiva não poderia. E eu aponto como uma qualificadora de ordem subjetiva o abuso de confiança. Entenderam ou não? Então o STJ falou, olha, a causa de aumento do repouso noturno se aplica ao furto qualificado e o privilégio que é previsto no parágrafo 2º também se aplica ao furto qualificado. Agora, quanto ao privilégio, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, né? E não pode ser de ordem subjetiva. Eu falei para vocês que de ordem subjetiva a doutrina aponta o abuso de confiança. Então, não posso aplicar o furto privilegiado quando o agente pratica a subtração da coisa mediante o abuso de confiança. E aí eu linkei, porque falei furto com abuso de confiança, eu já linkei. Né? Já linkei. Bacana? Tranquilo? Isso, né? Fica esperto, né? Fica esperto. Vamos lá, então? Vamos lá, então? O professor Marcelo linkou e não falou, tá, linkei, e agora eu falo. Famulato. Furto mediante o abuso de confiança. Famulato. Tranquilo? Bateu aqui, a gente já linka, né? Você linkou e não falou nada? Tinha esquecido aqui. Voltei e já dei. Famulato, é o golpe de misericórdia. Vamos para a questão número 11. Entendeu? Trabalhei com vocês aqui então nessa questão de número 10, pegada forte demais, a questão do aspecto. Olha, essa
explicação que eu dei, jogo duro total, é bom para uma prova discursiva, né? Aspecto topográfico, ou seja, posição da causa de aumento com o STJ, aí você demonstra um conhecimento de histórico, de jurisprudência, entendendo que o STJ entendia que não se aplicava, porque topograficamente a causa de aumento estava abaixo do caput, então aplicava-se somente ao caput, né? Isso, e agora mudando de entendimento, entendendo que é possível aplicar também o furto qualificado, e ainda, né, o STJ menciona que, veja, quando se trata de privilégio também é possível. E aí você cita a súmula 511, você cresce na frente do examinador e fala, aqui não, porque a pegada é de monstro. Beleza? Claro que aí você vai falar a exceção, né? Olha, súmula 511 entende que, inclusive, quando há privilégio, excelência, é possível também. Não é só veja, para o malefício do agente, não, para o benefício também, porque quando for privilegiado, é possível a aplicação quando o furto for privilegiado, quando furto for qualificado, né? Ser possível o privilégio, o pequeno valor da coisa, por exemplo, mas é possível aplicar a causa de diminuição. Né? Aí desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, meio de execução, excelência. Não seria aí, por exemplo, uma qualificadora de ordem subjetiva, né? Um abuso de confiança não seria possível. Cresceu, deu um JD, demonstrou conhecimento histórico de jurisprudência, bateu, mostrou uma súmula que aplica em benefício do agente e não leva em consideração essa questão de posicionamento topográfico. Bateu, cresceu, pegou, pediu distintivo, por favor, né, no concurso, não, toma aí, você merece, e você vai andando, filho, porque o básico aqui não. Vamos embora, que questão, veja, delegado Maranhão, né, pegada de monstro total, vamos para a questão número 11. A pegada é, ih, olha só, meu irmão, esse negócio de questãozinha, eu não gosto de questãozinha, comigo é paulada. Professor, e essas outras? Também não dá, né, tem que prestigiar o pessoal que vai no aulão. Beleza? Professor, mas só tem questão boa aí, só grande, hein? Irmão, caramba. Rapaz, esse aulão vai ser muito show, hein? Isso. Essa que vai fazer, não. Tô vendo aí, segundo STF, segundo STJ, o negócio tá bacana, hein? Isso, vamos ver aqui. É a 11. Vamos fazer a 11. É a 11? Vamos fazer a 11 para fechar, né? Fazer a 11 para fechar. O básico não. Bomba de coraçõezinhos aí pra gente fazer a 11. Bomba de coraçõezinhos. Tem que bombar, né? Só questões assim. Pessoal, não dá, né? Não dá para ficar no básico, não. No básico eu não fico, não. Eu só fiz questões para destruir com tudo. Por quê? Porque é o seguinte, cara, não é, eu ao longo do Maranhão agora, não é preparação só para delegado do Maranhão, não. É preparação para delegado que vai vir da Bahia, sabe? MP, enfim. É só questão paulada, entendeu? Para você crescer, porque o básico você já sabe. Eu não vou ficar lá falando a mesmice. Viram as questões que eu resolvi aí? Né? Vamos para essa 11 aí, então. Outro jogo duro total aí. Se marcar, tu escorrega numa questão dessa feio. Vamos para a questão de número 11. Vamos para a questão. Professor, você vai resolver 23 questões. Caraca, mas, claro, na velocidade maior, né? Não dá para falar tudo que eu estou falando aqui também. Mas, veja, o aluno já vai estar ligado, né? Vou falar os principais aspectos. Questão número 11 para fechar. Paulo se encontrava no apartamento de sua amiga Mévia. Baizuki também. Quando então se apoderou de um relógio que estava sobre uma mesa. Durante a conversa, enquanto saboreava um delicioso suco de laranja, Mévio resolveu ir ao banheiro, ocasião em que Paulo permaneceu no local e, aproveitando-se da ausência de Mévia, colocou o sonífero no copo de sua amiga, que após a gestão logo adormeceu. Te chamam no perceba, né? O aluno colocando ali certa, né? Veja, né? Vai jogar duro, filho, vai jogar duro comigo aqui. Vai jogar duro. Olha só o conhecimento que está saindo, os alunos que irão participar do aulão. Né? Vamos lá então. Professor, essa aí é mole. Boa noite, Cinderela. Filho? É mole, né? Boa noite, Cinderela. É roubo, né? Tá, vem cá comigo. Vamos de novo. Professor, não é roubo. Vem cá, filho. Calma. Vamos lá de novo. Vou ter que começar tudo de novo. Paulo... Senta o dedo nessa tela aí, senta o dedo nessa tela que eu adoro resolver essas questõezinhas aqui com vocês. Vamos lá. Professor, bacana, você está abrindo aí algumas questões do aulão para a gente fazer. Eu não vou fazer o aulão, mas caramba, essas questõezinhas aí. Eu acho que agora eu vou. Eu estava aqui pensando se eu iria ou não, mas são 25 nesse padrão? Vamos lá.
Se marcar aqui eu não posso resolver, porque eu vou me empolgando, a gente vai entrando madrugada dentro aqui, pessoal. Não posso não, porque tem que guardar pro pessoal lá do aluno. Vamos lá. Paulo se encontrava no apartamento de sua amiga Mévia, quando se apoderou de um relógio que estava sobre a mesa. Malandro, né, rapaz? Pegou o relógio da menina, olha só. Durante a conversa, enquanto saboreava um delicioso suco de laranja, Mévia resolveu ir ao banheiro, ocasião que Paulo permaneceu no local e, aproveitando-se da ausência de Mévia, colocou sonífero no copo de suco de sua amiga, que após a ingestão logo adormeceu. Rapaz, ele se apoderou do relógio, aí batendo um papo com a Mévia, né, acho que tem que sair desse local. Aí a Mévia foi no banheiro e ele colocou um sonífero. E ela voltou, e aí, Paulo, você vai tomar teu suco, não? Ah, vou sim, adormeceu. Paulo, constatando que a vítima já estava totalmente adormecida, ou seja, já reduzida em possibilidade de resistência, ele reduziu a possibilidade de resistência, saiu tranquilamente do local levando consigo o relógio subtraído. Diante do contexto exposto, Paulo deve responder pelo delito de roubo com emprego de violência imprópria. Filho, se liga. Professor, mas olha só, fala. É aquele exemplo, qual? Do Boa Noite Cinderela. É roubo com violência imprópria, filho. Sai desse negócio de exemplo. O examinador, ele brinca, ele dá tapa na tua cara. Sai desse negócio de exemplo, seja técnico, jogue duro, cara. Porra, sabe? Levanta o padrão, irmão. Técnica, sai do básico, filhão. Sai do bem. Não é que o professor falou que esses exemplos aí é sempre roubo com violência imprópria. Calma, filhão, não é assim não. Sai, é do básico. Vem comigo aqui. Vamos analisar 157. Vamos lá. Subtrair coisa alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou, depois de havê-la por qualquer meio reduzida em possibilidade de resistência. Aí, professor, aí, ó. Reduzir em possibilidade de resistência. Calma. Vamos de novo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Tá. Veja que essa violência aqui é o que eu vou chamar de violência própria. Beleza? Isso. Vamos lá, então. Isso. Continua. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida em possibilidade de resistência da vítima. Ou seja, resistência da vítima, né? Ou ele se apodera da coisa depois de diminuir, de reduzir a impossibilidade, né, de resistência. É isso? Da vítima. Ele se apodera da coisa depois que reduz a impossibilidade de resistência da vítima. Eu te pergunto, aqui ele se apoderou da coisa antes ou após ter reduzido a impossibilidade de resistência da vítima? Ele se apoderou da coisa antes ou após? Joga duro, sai do básico, pegada firme, pegada bomba de corações, bomba, olha a pergunta. Ele pegou antes, né? Ora, o 157 fala depois. 157 fala depois. Para que eu tenha roubo com violência imprópria, a violência imprópria ela tem que ser empregada, antes do agente subtrair a coisa. Ou seja, aí eu venho no exemplo que você aprendeu lá. Ele coloca um sonífero na bebida da vítima, a vítima bebe, adormece, aí sim ele vai e pega a coisa. Aí é o exemplo que tu aprendeu. Aqui, ele primeiro pega a coisa, depois ele coloca o sonífero. Olha aí, coloca bomba de coraçõezinhos, bomba, fala, porra, professor, aí tu jogou pesado demais, deixa eu bombar, deixa eu sentar o dedo nessa tela, que essa foi cruel. Pera aí, professor, caramba, é verdade, ele pegou antes, Veja que quando você analisa o parágrafo primeiro, que é o chamado roubo impróprio, que pode aparecer na sua prova assim, roubo por aproximação. Linkei, dei outro nome, roubo impróprio ou roubo por aproximação. No roubo impróprio ou no roubo por aproximação, menciona o seguinte, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça. Tá, no nosso exemplo, se o agente tivesse
pegado o relógio da média e após empregado violência ou grave ameaça, mas veja, violência própria. Como assim, professor? Agredindo a vítima, violência própria. Eu teria roubo impróprio. Entendeu? Aí a gente iria responder por roubo impróprio. No roubo impróprio, eu te pergunto, tem a violência imprópria, que é reduzir a impossibilidade de resistência da vítima? No roubo impróprio, não tem. Roubo próprio, que é 157, caput, a violência é própria ou imprópria? No roubo impróprio, a violência é sempre própria. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Se eu tenho violência imprópria, não é isso? Se eu tenho a violência imprópria depois que o agente se apoderou da coisa, eu não posso entrar no caput, porque no caput fala que ele emprega, ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima depois se apodera da coisa. Eu não posso entrar no roubo impróprio, porque no roubo impróprio não tem a violência imprópria. Vai sobrar o que aí, filhão? Furto, joga duro, bomba de coraçõezinhos, você ia marcar um 57 caput com violência imprópria, mais uma que tu caiu, não vai cair mais. Entendeu? Bomba de coraçõezinho, isso é furto e não roubo. Professor, furto. Boa noite, Cinderela, não interessa. Olha aí. No contexto de Boa Noite, Cinderela, o examinador sabe que você fica nessa aí de ficar com... que o exemplo do né? Igual lá no aborto. O homem responde no 126, a mulher no 124. Lá no sonífero, aquilo ali é roubo com violência imprópria. O cara joga um contexto de sonífero, joga um contexto de subtração, fala que é roubo com violência imprópria e você marca uma parada dessa. Você é faixa branca, porra. Faixa branca. Tu vai ser delegado quando? Nunca. Porque tu fica nesse basicão, nesses PDF. Você não cai pra dentro da doutrina, você não faz exercício pesado. Você fica um exercíciozinho. Você quer passar para delegado aonde, irmão? Pode fazer o melhor coach que for da sua vida. Você não vai passar. Você tem que jogar duro. Porra, se liga, meu irmão. Tá vendo aí como eu te peguei? Se liga. É importante você saber. Entendeu? Então cuidado com a questão dessa. Se liga quando se o agente subtraiu a coisa antes ou depois de reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Entenderam ou não? Questão monstro. Que tem muita gente que eu joguei essa questão no Instagram lá, jogando Boa Noite Cinderela, roubo. Se liga. Né? Por isso que eu preparei essa questão para o aulão adelante. O aulão adelante é assim. Entenderam? Viu lá a questão da topografia? Não tem básico não, irmão. Se não der para passar nesse concurso agora, você está saindo com um aulão da sua vida. Para quê? Para você fazer o outro, que uma hora vai aparecer uma questão dessa na sua prova. Prova discursiva, irmão. 20 linhas para você. Pum! Questão. Todo mundo vai meter no roubo, você chamando no furto, explicando para o examinador, chamando no princípio da legalidade, crescendo na frente dele e lembrando a nossa aula aqui. Vai falar, putz, ainda bem que o professor me deu aquele bizu. Bom, exemplo igualzinho, o cara subia, traía a coisa primeiro e ele tinha que sair do local, aí colocou um sonífero, a vítima adormeceu e ele saiu. Todo mundo meteu roubo, eu fui no furto e expliquei por que seria furto. Joguei duro, me dá esse distintivo aqui porque é o seguinte, não importa onde eu moro, não importa se eu venho do interior, se eu trabalhei o dia inteiro, eu estudava com maldade, filho. Aqui não, me dá esse distintivo que é meu. Pum, bota na cintura, dentro da humildade. Agora é o seguinte, né? Tem que jogar duro. Você vai entrar amanhã, vamos tentar, né, pessoal? Que eu estou estudando para o aulão adelante. Hoje que eu parei aqui para resolver essas questõezinhas. Posso ir? Posso ir superar essa questão aí, pessoal? Né? A gente fala aqui, né? Mais para dar ânimo a vocês, tá certo? Puxa a orelha, né? Porque, pô, sabe como é, né? Eu não tive ninguém para me ajudar, fazendo questõezinhas assim. Eu saí da faculdade sabendo só o que era legítima defesa, tive que aprender o direito, que é o direito de concurso, que é um direito completamente diferente, informativo, correntes doutrinárias, pegadinhas, sem ninguém, irmão. Levando na cabeça, na marra, tentando entender, lendo, relendo, né, analisando quais são os tipos de pegadinhas que o examinador poderia fazer. Tá vendo essas questões aí? Todas as questões eu elaborei, porque eu estudava assim. Eu falava, olha só, se eu inverter isso aqui, como é que fica e tal? Caramba, olha só que questão que poderia aparecer na minha prova. Eu era o meu Zuki, né? Tá certo?
Bacana? Beleza, né? Beleza. Então cuidado com essa questãozinha aí, tá? É claro que alguns alunos já conhecem esse tipo de questão, eu inclusive já dei aqui. Mas enfim, fica aí para quem não sabia. Vamos... O professor vai fazer todas? Não. Essa daqui... vamos fazer essa daqui para ir embora. Vamos lá então. Eita. Questão de número 12. Mev e Tício, de comum acordo, com o emprego de arma de fogo, resolveram roubar o veículo de Caio. Já sentiram o padrão das questões? Já sentiram? Aí você está na dúvida se vai no aulão adelante ou não. Então você pensa onde você vai. Mev e Tício, de comum acordo, ou seja, em concurso de pessoas, está entendendo? Olha a sua maldade. Mev e Tício, de comum acordo, ou seja, há liame subjetivo. Concurso de pessoas, tudo bem, não há necessidade do ajuste prévio, mas quando você tem liame subjetivo, né? Você tem liame subjetivo, você tem concurso de pessoas, ou seja, a vontade de aderir à conduta de outrem. Entenderam ou não? Entenderam? No concurso de pessoas você pode ter ajuste prévio, mas não há necessidade do ajuste prévio, basta que haja o liame subjetivo, né? E quando você tem ajuste prévio, necessariamente você tem liame subjetivo. Mas nem toda vez que você tem liame subjetivo, você tem ajuste prévio. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Mev e Tício, de comum acordo, ou seja, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, resolveram roubar o veículo de Caio. Para tanto, permaneceram no estacionamento onde o veículo se encontrava, aguardando a chegada da vítima. Vem cá. O Mev e Tício, eles combinaram de participar de que crime? Vai lá, filho. O Mev e o Tício combinaram de participar de qual tipo de crime? Joga aí. Né? Eles combinaram de participar de qual tipo de crime? Foi latrocínio? Foi latrocínio ou foi roubo? Foi latrocínio ou foi roubo? Foi latrocínio ou foi roubo? Combinaram de participar de roubo. Não é isso? Esse é o que eles combinaram. Tranquilo? Vamos lá, então vamos continuar. Vamos continuar. Aí tá. Mev e Tício, de comum acordo, com o emprego de arma de fogo, resolveram roubar o veículo de Caio. Para tanto, permanecer no estacionamento. Desculpa, pessoal, aqui eu já não consigo mais enxergar. Eu estou aqui no esforço mesmo. A minha vista, estou sem óculos aqui. Vamos lá. Para tanto, permaneceram no estacionamento, aonde o veículo se encontrava, aguardando a chegada da vítima. Quando Caio se aproximou de seu veículo, Tício o abordou, enquanto o Mev permaneceu dando cobertura à ação de seu comparsa. Ou seja, o Mev estava dando cobertura à ação de Tício. Durante a ação, Caio reagiu na tentativa de proteger seu patrimônio, ocasião em que Tício realizou disparo de arma de fogo, provocando a morte da vítima. Diante do caso concreto, segundo a STF, Mev e Tício devem responder pela prática do delito de latrocínio consumado. Veja, a questão é o seguinte: poderia o Mev alegar um desvio subjetivo de conduta ou colaboração dolosamente distinta, ou seja, ele pode alegar que ele queria participar de crime menos grave? É a pergunta. É o que sustentava a defesa quando desse julgado. A defesa sustentou? Veja, a questão aqui não é nem a aplicação da súmula 610. Aqui é o seguinte: será que há que se falar no desvio subjetivo de conduta? Lá do artigo 29, parágrafo 2º, não é isso? Desvio subjetivo de conduta, será que há que se falar? É a pergunta que se faz. Isso, 29, parágrafo 2º. Veja, o STF entendeu o seguinte: aquele agente, o STF entendeu que aquele que se associa à comparsa para a prática de roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância. Ou seja, mesmo que ele, por exemplo, o Tício um exemplo, o Tício abordou a vítima, ele ficou lá do outro lado, fazendo a segurança. Ele nem participou dos disparos, ele nem agrediu a vítima, ele estava lá do outro lado. Mas ele estava dando cobertura ao seu comparsa. Não interessa se ele não realizou os disparos. Para o STF, ele assume o risco da produção morte da vítima.
Então não há possibilidade dele tentar afastar a responsabilidade penal, tá? E essa decisão foi no HC, recurso em HC 133.575, 21 de fevereiro de 2017. Tu acha que vai cair? Tu acha que vai cair? 25 de 2 de 2017, o STF, entendendo que aquele que se associa como passa para a prática de roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância. Claro que vai, né, filho? Vai cair, o Zuc vai parar. Aí o cara fala, porra, Zuc acertou a questão, bola de cristal. Bola de cristal não, irmão, eu estudo. Eu estudo. Beleza? Vem cá, deixa eu linkar então. Deixa eu linkar. Eu vou linkar. Vai linkar, professor Vu? Eu vou linkar porque, veja, eu agora tenho pluralidade de morte, patrimônio único. Eu agora tenho pluralidade de mortes e patrimônio único. Pluralidade de morte, patrimônio único. Professor, não entendi. Tá, vamos lá então. Eu tenho um casal que eles têm patrimônio, né? O patrimônio é único. Beleza? Pertence ao casal. Tranquilo? Tranquilo? Tá dando para entender? Eu não tenho patrimônio dividido. Um exemplo. Tranquilo? Ou, se quiser, eu te dou um outro exemplo. A Mévia tem um celular dela, né? Está junto de um amigo. Estão num ponto de ônibus. E ela está com um amigo dela. Aí o cara chega, subtrai o celular dela. E para assegurar a execução desse crime, né? Veja o êxito desse crime, ele mata ele mata ela e um amigo. Mata ela e um amigo. Será que eu tenho 2 crimes de latrocínio ou um só? Hã? Mata ela e um amigo. E aí? Mata ela e um amigo. STF. Eu tenho um posicionamento do STJ diferente. STF, pluralidade de morte, patrimônio único. O STF menciona o seguinte: o latrocínio é infração penal complexa, cuja unidade não se altera em razão de ter mais de uma vítima fatal. Há um único latrocínio, embora constatada 2 mortes. A pluralidade de vítima mostra-se insuficiente a configurar o concurso de crimes, uma vez que o delito fim arquitetado, veja, foi o de roubo. Não é isso? E roubo que aí ensejou a morte da vítima. A quantidade de morte vai ser considerada onde? Lá na dosimetria da pena. Para o STF, crime único, não interessa que morreram 5 pessoas. Se um patrimônio só foi subtraído, crime único. Beleza? Quantidade de morte na dosimetria da pena. Tranquilo? STJ tem outra pegada. Para o STJ, se você tem pluralidade de mortes e patrimônio único, você tem concurso formal impróprio, inclusive. Concurso formal impróprio de crimes, claro, né? O agente veja empregando ali, né? Disparo de arma de fogo, matando as 2 vítimas, beleza? Né? O dolo na morte dos 2. Professor, mas vem cá, concurso formal não é uma ação e pluralidade de resultados? Mas quando você raciocina de contexto de roubo, a ação é aquele contexto, entendeu? Aquele contexto que é a configuração, entendeu? Então, um contexto, morreram quantas pessoas? 4. Você tem concurso formal. Mas eu tinha dolo, concurso formal impróprio. Entenderam? Não é um disparo que pegou em uma vítima e pegou na outra. Não necessariamente assim. Beleza? Isso. A regra é do cúmulo material, né? Exato. Tranquilo, né? Sempre bom falar, quando a gente trata do latrocínio, a súmula 610, né? Que a subtração tentada mais a morte, você tem latrocínio consumado. Isso é importante sempre falar. Beleza? Tranquilo? E lá ao longo vou falar da questão da aliança. Ih, tem um monte de coisa para falar aí. Beleza? E outra coisa também, a pegadinha que aparece muito no latrocínio, é que a morte ela tem que decorrer da violência, né? Se a morte decorre da grave ameaça, você não tem latrocínio configurado. Há quem entenda que vai ter tentativa de roubo, mais homicídio doloso ou culposo, enfim, dependendo do contexto. STJ, isso. Tranquilo, então? Vem cá, então. Linkei. Professor, esse link? Linkei.
Linkou por quê? Latrocínio versus erro na execução. Como assim? O Tício e o Mévio abordaram uma senhorinha. Entenderam? Sim. Aí o Tício falou o seguinte: ô Mévio, segura ela aí. Aí o Mévio tá lá tentando segurar. Rapaz, ela era muito forte, luta aqui jiu-jitsu. Né, o Mévio tentando segurar o Tício, vai dar um tiro nessa senhora. E tum, atirou. E aí errou na execução, acertou em quem? No comparsa. E aí, comparsa morreu e ele queria atirar na senhora. Eu tenho um erro na execução. E aí, que crime eu tenho aí? Eu tenho latrocínio. Professor, como latrocínio se não foi a vítima que morreu? Erro na execução. Né? As qualidades da vítima vai passar para quem? Da vítima que ele queria atingir, não é isso? Vai passar para a vítima que foi atingida. Isso, aberratio ictus, não é isso? Exatamente, né? As qualidades vai passar para a vítima que foi atingida. Tranquilo? Bacana? Tem um erro aí na execução, né? A aplicabilidade lá do erro quanto à pessoa, né? Que aí você tem a vítima virtual, não é isso? A qualidade da vítima, acaba passando para aquela vítima que foi atingida efetivamente, né? Tranquilo aí? Bacana, né? É isso aí, vítima virtual. Beleza, né? Que a gente matou essas pegadinhas que podem aparecer, né? Que podem aparecer na sua prova. Tranquilo. Matar logo a 13 logo, que eu vou... E lá no aulão eu vou falar muito mais de latrocínio, né? Vou matar logo a... Rapaz, vai acabar resolvendo tudo aqui não. Vamos fazer só a 13 aqui para em respeito aos alunos que vão no aulão. Só a 13 só. Valeu, galera? Que vai no aulão. Não reclama não. Iremos resolver quase 30 questões lá. Eu só resolvi aqui... Professor, resolveu 13 questões? Não. Resolvi, foram 4. Beleza? Porque eu já comecei lá da 8. Vamos resolver só essa 13 aqui para fechar o balão. Vamos lá? Bem, eu vou resolver falar rápido, porque não vai dar para... Porque eu queria fazer uns comentários aqui, mas não vai dar. Tranquilo? Vamos lá, vou falar rápido aqui, porque eu tenho que desligar. Segundo o STJ, é possível que o agente seja condenado pela prática do delito de extorsão com restrição de liberdade da vítima, 158, parágrafo 3º, e na terceira fase da dosimetria da pena, né, o juiz aumente a pena de 1/3 até 1/2, até metade, se o crime foi cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. E aí? Pegada tu tá travando, né, filho? Tu tá travando, né? Você que vai lá fazer o concurso de Maranhão, tu travou nas 5 questões que eu resolvi? É o que eu tô falando. Vocês acham que a gente tá brincando? A pergunta que se faz é o seguinte: no roubo, na extorsão, com restrição de liberdade da vítima, se por exemplo, esse crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, a incidência da majorante. A majorante prevista, né? A majorante, né? Veja, prevista lá no artigo, no parágrafo 1º, né? A majorante prevista no parágrafo 1º se aplica ao 158, parágrafo 3º. Porque você sabe que o 158, parágrafo 3º, inclusive, melhor doutrina entendendo, né? Que não se trata de crime hediondo, inclusive se ocorrer o resultado morte. Concorda comigo? Melhor doutrina que essa pegada. Entendendo que, inclusive, quando você tem resultado morte lá na extorsão, com restrição de liberdade da vítima, que não é considerada hediondo, melhor doutrina com essa pegada. Doutrina minoritária entendendo que é, e a doutrina majoritária entendendo que não, o princípio da legalidade, 158, parágrafo 3º, não consta no rol dos hediondos, né? Na pegada firme, né? Bem, e aí, a pergunta é o seguinte: essa causa de aumento do parágrafo 1º da extorsão se aplica lá na extorsão com restrição de liberdade da vítima? É a pergunta. É isso? Porque lá no parágrafo 3º eu tenho: se o crime é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Aí eu te pergunto: se esse crime, extorsão cometido mediante a restrição de liberdade da vítima,
ao emprego de arma ou se é praticado em concurso de pessoas, eu tenho a incidência da causa de aumento? É a pergunta. STJ na pegada de que se aplica. STJ na pegada de que se aplica. O fato do 158, parágrafo 3º, né? Veja, tratar aí da extorsão com restrição de liberdade da vítima, que inclusive não é considerada hediondo, isso não afasta a possibilidade da aplicação da causa de aumento, caso essa extorsão com restrição de liberdade da vítima seja praticada mediante concurso de pessoas ou emprego de arma. Arma, não falei só arma de fogo, arma. Então, se os agentes utilizaram, né, veja, ou o agente, né, de uma faca, você vai ter extorsão com restrição de liberdade da vítima, coincidência da causa de aumento. Entendeu? O STJ com essa pegada firme, né? Aí o SERP me vem com essa pergunta no domingo. Aí o cara fala assim, pô, Zuc tem bola de cristal. Zuc estuda jurisprudência, Zuc estuda doutrina, entenderam? É isso, né? Aí o cara, pô, que esse tal de Zuc, esse tal de... meu irmão, tal de Zuc é isso aí, parceiro. Aqui não tem questão mole não, irmão. Aqui ninguém... Aí, ó, toma essa aqui, ó. Porque não vai dar pra resolver, ó. Aí, tudo aí. Aí, causa de aumento. Aí, test drive. O que você quer mais? Quer mais o quê? Quer aqui, ó, cheque sem fundo, questão do desacato. Aí, quer mais o quê? Vamos lá. Todas as questões, é muita coisa, filho. É muita coisa. Receptação, falso testemunho, né? Questão do advogado, posicionamento firme do STF. Mais o que aqui? Né? Vamos fazer essa daqui? Vamos fazer a 22. Vamos fazer a 22. Vamos que eu estou empolgado. Só 22 só, pessoal. Vamos fazer a 22 só. Para ir embora. Aí a 22. Olha o tamanho da questão. Aí. Nem dá aqui na parada aqui, ó. Nem dá para ler. Mas eu vou ler com vocês aqui. Vamos fazer a 22 rapidinho para mim ir embora. Professor, essa 22 tá bonita, hein? Tá. Foi você que criou assim? Pô, professor, você não pode ser examinador, não. Você derruba tudo. Rapaz, tem uma banca aqui que andou me procurando aí, bicho. Vocês acham que eu posso ir lá pro outro lado? Eu tô pensando. O que vocês acham? Os caras me perguntaram, pô, quer participar da banca, não? Eu falei, rapaz, será que eu posso? O que vocês acham? Vou pro outro lado ou não? Vamos fechar aqui então. Pessoal, então é o seguinte, quem tá na dúvida se vai no aulão adelante, eu tô mostrando aqui, né? Eu estou mostrando aqui, veja... O aluno está colocando ali, não entendi, porque aqui o negócio está de lado, né? Deixa eu ver qual a dúvida desse aluno aqui. Mas cabe emprego, não entendi o que ele colocou. Eu estou querendo ir para a banca. Professor, essas questões aí foi você que elaborou? Foi. Professor, mas nem o SESP faz uma questão desse tamanho, Por quê? Porque aqui dá para o aluno raciocinar, que pega as questões do SESP, ele espanca. Por quê? Porque ele não estuda com básico. Tá dando para ler, pessoal? Tá dando para ler, não? Vamos lá, vou ler para vocês, beleza? Eu ainda não consegui comprar aqui meu adaptador. Vamos lá então, vamos fazer essa questãozinha aqui pra gente parar. Tício, com a intenção de manter conjunção carnal com Maria, prostituta conhecida no local, e com o intuito de facilitar sua ação para atingir seu objetivo, a ludibriou ofertando o valor de R$1.000 a título de contraprestação do programa. Deixa eu ver como é que está aqui, se eu coloquei dessa forma. Estou olhando aqui, eu sei que deu uma alteração nela. Ah, tá. Vamos lá. Maria induzida a erro. Aceitou a proposta e manteve relação sexual com Tício. Ao final do ato, Tício se evadiu do local sem realizar o pagamento. Dias depois, Maria encontrou com Tício e, mediante grave ameaça, com emprego de uma faca, subtraiu um cordão folheado a ouro de Tício, como forma de pagamento pelo serviço, né? Tem até que botar um aspas, serviço prestado. Diante do exposto, conforme a orientação do STJ, pegada firme, Maria deve responder pelo delito de roubo majorado do emprego de arma, considerando que a prostituição... Considerando que a prostituição, sendo ato imoral, não deve receber proteção do direito, não sendo possível, portanto, o enquadramento da conduta de Maria na figura típica do artigo 345, exercício arbitrário das próprias razões.
chama no perceba, veja, STJ com uma pegada firme nessa sexta turma, entendendo, né, que a conduta de uma prostituta ao tomar força um cordão folheado a ouro de um cliente que não quis pagar pelo sexo não caracteriza roubo, mas o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Beleza? Veja que o STJ entende o seguinte, que não se pode negar proteção jurídica àqueles que oferecem serviço de cunho sexual em troca de remuneração, desde que evidentemente, essa troca de interesse não envolva incapazes. Ou seja, senão você tem aí estupro de vulnerável, não é isso? Bacana, 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 bacana. E aí, o STJ entendeu que, muito embora a prostituição seja um ato considerado imoral, merece sim proteção do direito. Isso é muito interessante porque se o STJ entendendo que a prostituta vai responder por exercício arbitrário das próprias razões e não roubo com emprego de arma, o STJ entende, inclusive, né, com esse entendimento que a prostituição merece sim proteção do direito, a prostituta pode entrar com ação, não é isso? Não é isso? Para receber o pagamento lá do cara que, veja, usufruiu aí do seu, né, dos seus serviços. Entenderam não? Professor, dá para fazer link nessa questão? Dá. É porque eu tô aqui pensando, eu sei o que você está pensando. Não, porque olha só, eu tô aqui pensando, né? Tudo bem, já entendi aí essa do STJ, entendendo que a prostituição, né, veja, merece sim uma proteção do direito. Então, aquela prostituta que, para, né, compensar o trabalho que ela fez, ela pega ali uma faca ou subtrai o objeto daquela pessoa que não quis pagar, ela está aí, veja, tomando o lugar do Estado, né? Ela está fazendo justiça com as próprias mãos. Tem aí sim figurado o exercício arbitrário das próprias razões e não o delito de roubo. Isso eu entendi. Mas sabe o que eu estava pensando, professor? Fala. Professor, e a conduta do Tício? Porque eu estava pensando nisso agora. Poderia caracterizar alguma coisa? Então, eu te pergunto, ele quando se aproximou da vítima, né, ofertando o valor de R$1.000, ele não se utilizou de um ardil? Sim ou não? Ele não se utilizou de uma fraude? Perceba que a questão menciona a vítima induzida a erro. Ou seja, ele não induziu a erro, né? Veja, utilizou-se de uma fraude, fazendo com que a vítima tivesse relação sexual com ele. Sim. E professor, estelionato? Não, irmão. Violação sexual mediante fraude, bomba de coraçõezinhos. Violação sexual mediante fraude, bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinhos. Ele usou de uma fraude para ter o sexo. Não é isso? Isso. Né? Veja, induziu a erro para satisfazer sua lascívia, né? Veja, para ter o sexo, a violação sexual mediante fraude, artigo 215, né? Então, aquele cara que engana a prostituta para ter o sexo com ela, está cometendo um crime de violação sexual mediante fraude, que inclusive não é considerado hediondo, bomba de coraçõezinho. É o chamado estelionato sexual. Bombamos aqui de coraçõezinhos, né? Bacana, bacana, bacana. Professor, ainda tem links para fazer aí dessa situação aí? Será que, porque você falou aí lance de, né, da prostituta e tal? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não, esse aí... Não. Esse não tem links, não. Tem outros links depois, que é lá da extorsão, né? Que eu passei batido aqui, rapaz. Cara, o link da extorsão que vai fazer... Um deles acerca Caramba, cadê, cara? Segura aí na live, segura aí, deixa eu voltar aqui. Fica tudo anotadinho aqui, mas quando eu chego lá que eu começo a jogar duro, meu irmão, quinta turma. Olha aí, segura aí, quinta turma, né? Bacana. Dois posicionamentos importantes aqui quando eu falo da extorsão.
primeiro, da quinta turma, entendendo que a ameaça ao patrimônio configura a grave ameaça para configurar a extorsão. Professor, não entendi nada. Tá, vamos lá. O Tício, ele ele furtou o veículo do Mévio. Beleza? Beleza. Furtou? Furtei. Aí, uma semana depois, ele ligou pro Mévio e falou: Mévio, fala aí, meu irmão. Meu irmão, se você não me der um dinheiro, eu vou colocar fogo, vou atear fogo no seu carro. Como? Vou atear fogo no seu carro se você não me der um dinheiro. Se você não me der um dinheiro para eu devolver, vou atear fogo no seu carro. Para o STJ, essa ameaça de provocar dano ao patrimônio configura grave ameaça para ensejar a materialização da extorsão. Então, veja, professor, não seria um pós-facto impunível? Não. Para o STJ, responde pelos dois, furto e extorsão. Bacana? Tranquilo? Vai te responder por furto e extorsão. Beleza? Importante, né? Tá ligado aí no furto e extorsão. Então, veja, configura, né? Quando eu falo da grave ameaça também, decisãozinha do STJ, lá caramba, tô tentando lembrar aqui, lembrei. Né? Daquela pessoa, por exemplo, que ameaça, né, realizar um trabalho, né? Um trabalho espiritual, ameaça espiritual, isso que eu queria lembrar. Veja, para que a vítima, ou melhor, ameaça, né, a realizar um trabalho espiritual, tá certo? Se a vítima, por exemplo, não atender os seus desejos econômicos, não é isso? Por exemplo, exige lá uma determinada quantia, né? E se a vítima não der, vai fazer aqui, né? Desculpa aí, pessoal, só um exemplo que eu vou dar aqui, beleza? Só estou dando um exemplo. Deu para entender o exemplo? Vamos lá, né? O pessoal que é da religião espírita, né? Porque a decisão foi nesse sentido aí. Candomblé, enfim. Então, a ameaça fazer uma macumba, né? Vamos lá. Vou fazer uma macumba aqui para te matar e tal. E a vítima amedrontada com aquilo, acaba pessoal, não vamos debochar aí, né? Já tá, eu vou bloquear, hein? Vamos respeitar a religião das pessoas. Eu estou dando um exemplo que no julgado falava em relação a isso. É um trabalho que foi feito, que a vítima, a autora, né, disse que iria fazer um trabalho para a vítima, se a vítima não entregasse a determinada quantia de dinheiro. O STJ entendeu que você tem extorsão configurada. A grave ameaça pode ser caracterizada nesse exemplo, muito embora você saiba que, né, as pessoas que não acreditam nisso, acho que como um trabalho vai matar alguém, né? Mas veja, pela cultura que tem o nosso país, não é isso? Então, querendo ou não, isso amedronta, entendeu? O STJ nessa pegada aí, beleza? Porque o que navega na tua cabeça fala: professor, não seria uma tentativa supersticiosa? Aí joguei duro, ó, linkei. Tentativa supersticiosa, né? É aquela tentativa, por exemplo, é o agente falar que vai matar determinada pessoa realizando um trabalho, uma magia, algo dessa forma. A doutrina chama de tentativa supersticiosa, né? Alguns entendem, inclusive, que seria um crime impossível, né? É a chamada tentativa supersticiosa. Mas para o STJ, configura grave ameaça. Deu para pegar na pegada de monstro? Beleza. Pessoal, joguei duro pra caramba, né? Claro, são mais são essa pegada aí, beleza? Voltei aqui, né? A gente fez um trabalho bom aqui hoje, né, cara? É isso aí. O professor tá escuro, rapaz, é porque eu não limpei esse telefone. Tranquilo, então? Bomba de coraçõezinhos? Rapaz, quanto tempo a gente levou aqui? Tive que falar, nem falei do jeito que eu queria, né? Mas vocês se deram bem, porque aqui eu falei, no aulão não dá pra até, aí eu tenho que mandar. Então você que já vai pro aulão, tu já vai me ajudar lá, porque pelo menos a gente já viu a questão antes, beleza? Então falar rápido lá, você não, ainda bem que eu já vi na live. Beleza, pessoal? Então fecha com a gente lá, né? O pessoal do Maranhão, né? O padrão é esse de questões, são 28 questões nessa pegada aí. Eu preparei as questões com carinho, né? Julgados. Quem achou aí que as questões ficaram boas, né? Quem achou que essas questões ficaram boas, né? Que estava na dúvida se iria para o aulão ou não, e só pelas questões de penal já decidiu, né? Falou assim: não,
Eu vou lá, né? Eu vou lá porque, veja, eu vou fazer uma força. Eu ia até chegar tarde lá, mas eu vou lá porque, veja, inclusive o professor falou que vai entrar com penal, parte especial à tarde, né? É à tarde. Pegada de monstro. O aulão é top, né? O pessoal que já foi, né? Questões ótimas, né? Bacana. Bacana. E a Bahia também já confirmamos, né? Aulão Adelante, delegada Bahia, confirmado. Beleza? Depois eu vou entrar aí para falar o local. Professor, mas e aí? Pô, mas essa visão aí não tá muito bacana, não. Eu não tenho um lenço aí para limpar rapaz, só se eu passar a camisa, né? Não tô gostando. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Aí, ó, piorou. Piorou. Agora, alô você. Era o posicionamento, tá vendo? Agora sim, professor. Pô, é isso aí. Você é negão, tal, tem que aparecer. Esse negócio de muito branco em cima de você aí e tal. Isso aí. É isso aí, né, pessoal? Bomba de coraçõezinhos. Gostaram aí? Gostaram? Eu vou pegar essas questões dos aulões anteriores e a gente sempre vai fazer lives assim, corrigindo questões, né? Vocês gostaram, né? Viu como aí a gente resolve as questões, montando? Eu vou pegar, vou começar a fazer isso, beleza? A gente começa a fazer isso também. Não só as aulas, mas também as questões dos aulões passados, né? Quem tem o material vai se dar bem. Por que vai ficar bom? Porque olha só, o aluno foi no aulão, aí ele vai ter o material. Então ele vai estar na casa dele acompanhando o material e eu aqui. Ou seja, ele vai refazer as questões comigo, né? Por exemplo, a Bahia, eu vou pegar um material de aulões passado. Por isso que é bom você ir no aulão, porque você vai no aulão, você vai pegar o seu material também. E a gente vai, né, cada concurso que vai ter delegado, a gente refaz as questões dos aulões anteriores. O que vocês acham? O que vocês acham? É bacana isso? Eu acho que cresce muito, né? Eu acho que cresce muito. Diversas pegadinhas que a gente viu aqui hoje, né? Beleza, pessoal? Gostaram aí? Gostaram? Gostaram? É isso aí, então. Vou lá que eu tenho que acabar de estudar aqui, né? Tem que estudar ainda pro aulão adelante aí, delegado Maranhão. O jogo vai ser duro lá, cara. Bota uma extravagante na live, mas nós resolvemos extravagante, não foi? Semana passada, drogas, estatuto de desarmamento, joguei duro pra caramba. Foi ou não foi? Né? Eu falei, acho que eu já resolvi semana passada drogas, estatuto de desarmamento. Eu vou resolver algumas de parte especial hoje. Não foi isso? Bom demais. Perdeu, tá lá, não foi? Por isso que eu não botei aqui extravagante, né? Eu peguei a parte especial. E aí preparei essas questões bem... casos concretos assim é melhor, né? O que vocês acharam? Esses casinhos assim... É melhor, né, professor? Que aí a gente raciocina mais e tal, fica mais esperto. Beleza? Tranquilo, então. Melhor, né? Isso. A gente dá uma diversificada. Veja na reprise quem perdeu. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus aí. E é isso. Vamos acreditar que o resultado vai acontecer na sua vida. Adelante, focado. Jogando como? Jogando muito duro. Quero ver você lá no Aulão Maranhão, hein? Quem não for, vai entrar no meu caderno. Tchau, tchau.